A segurança no ciclismo hoje é muito importante. Ela vai desde uma escolha de um equipamento correto. Existe sim uma preocupação sobre segurança, e é aí que eu posso entrar. Farol Talks. Novamente, bom dia, boa tarde ou boa noite, você de onde quer que esteja nos seguindo. Estamos iniciando mais um Farol Talks e eu quero começar reiterando, reforçando o que eu tenho dito nos episódios anteriores desse podcast, de que a gente está disposto a abordar riscos sob muitas lentes diferentes. Então, eu estou me dando ao luxo, talvez ao risco, né, justificando a nossa finalidade, de abordar outras áreas que nos interessam como gestores de risco, mas não propriamente do ponto de vista legal ou técnico, que muitas vezes nos acompanha, ou até por necessidade nos acompanha. Por isso, hoje é um marco para esse podcast, porque a gente traz um assunto diferente, mas que tem muito a ensinar para a gente, porque tem as variáveis de risco que todos nós usamos na nossa lida com a indústria, na agrícola, enfim. Vocês vão perceber como é que vai ser bacana. Eu trouxe hoje aqui 3 ciclistas de longa data, de alta patente, estão com o Farol Talks de hoje, pela ordem, as damas primeiro. Égina Costa, muito bem-vinda, Égina. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Miguel. Aloísio Prazer Naves, estar aqui com você. todo nosso. Olivar Fernandes. Boa noite, é um prazer estar aqui e participar desse momento tão especial. Todo nosso prazer. E aí a gente vai quebrar um pouco do protocolo de mais de quase 15 episódios. Esse é um dia importante para nós. Tem mais um segundo fato, que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. O que é importante para a gente falar agora é como é que a gente vai abordar um esporte, que é o ciclismo. Como é que a gente vai abordar um meio de transporte que tem 70 milhões de veículos nas ruas do Brasil e mais de 1 bilhão no mundo, sob a ótica do risco. E que comportamentos esse grupo aqui, de ciclistas experientes, de várias modalidades, de muitos anos, centenas de... Eu estou aqui para dizer que nós temos aqui quase 1 milhão de quilômetros pedalados, somados os ciclistas aqui, né? E que tem muito a nos ensinar. Então, eu vou começar com a médica Égina, para nos dizer um pouquinho da visão dela, como ciclista e como médica, do que é a importância do risco da segurança no ciclismo, como é que ela enxerga isso. Vai lá, Égina, o que você conta para nós? Então, para mim, a segurança no ciclismo, ela vai, desde uma escolha de um equipamento correto, que o Luiz vai falar bem para a gente sobre isso, e a importância de você estar correta para aquele meio, né, para aquele esporte. Então, você se preparar para isso, fazer exames para isso. Você se preparar tecnicamente, isso te dá segurança, quer dizer, se eu estou insegura, normalmente eu vou fazer uma força no guidão que eu tenho muita predisposição a cair. Então, é preciso preparar tecnicamente para isso. E uma vez pedalando, você tem uma série de medidas para te manter com o menor risco possível. De pé equilibrado. Exato. E com risco para a sua saúde, quer dizer, se proteger ao máximo para que o esporte não vire algo realmente nocivo, algo que seria bom se transformar em algo nocivo para a saúde. Você tocou, e a gente vai voltar para você daqui a pouquinho, em várias disciplinas que a gente usa. Eu tenho a missão aqui, pessoal, tentar estabelecer um elo entre esses conceitos e aquilo que a gente usa tecnicamente lá na nossa base. Então, você tocou em ergonomia, né? Você tocou levemente em fisiologia do esporte, que a gente tem um equivalente disso, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, nós vamos fazer esses paralelos aqui. Luísio, depois de 40 anos numa das mais importantes empresas, lojas de ciclismo de Uberlândia, o que você tem para contar sobre esse assunto para começar a nossa conversa? Eu diria um dos assuntos mais importantes. A segurança no ciclismo hoje é muito importante. O que a Égina falou, você está numa postura correta na bicicleta,
você fazer alguns exames antes de praticar o esporte, para saber qual é a sua condição física, e você ter equipamentos adequados para o tipo de esporte que você vai fazer, porque o ciclismo ele não é igual para tudo, Não é um só. ele tem várias modalidades, Perfeito. né? Então, cada modalidade requer um equipamento diferente, né? Existe um capacete aberto, um capacete fechado, que é o full face, então tem equipamentos diferentes. Então, eu acredito que é um esporte muito gostoso, é um esporte que te coloca em contato com a natureza, ele te coloca em contato com outras pessoas, ele permite você conversar enquanto você faz o esporte, enquanto você pratica o esporte. Tem vários benefícios. E você fazer tudo isso aliado à segurança é muito melhor. Então eu friso muito esse ponto. A segurança no ciclismo é muito importante. Não é simplesmente você subir numa bicicleta e sair pedalando de qualquer jeito. Não, não funciona assim. Você tem que ter a sua segurança e você tem que ter algumas precauções, algumas prevenções também para você não ter lesões e tudo mais. É muito importante. Quer dizer, é uma longa jornada até você ter o conjunto de fatores que leva ao correto exercício do ciclismo. O que a Edna mencionou, você ter um treinamento de você, até a postura que você fica na bicicleta, isso é muito importante. Se você pedala de uma postura inadequada na bicicleta, isso pode te dar uma lesão, levar a uma lesão, pode te proporcionar uma pilotagem mais arriscado. mais arriscada. Mais tendenciosa a uma queda, por Isso. exemplo, e tudo. Então, tudo é fator de segurança. Porque nós vamos chamar várias. A parte do treinamento aí é fantástica. Olivar, e aí? Você que está. Você é um coach de carreiras. Eu estou curioso para ouvir a sua opinião sobre como é que a gente transplanta comportamentos, que é uma das missões, vamos dizer assim, grosseiramente dizendo, de um coach. Aumentar Claro. essa. Claro, incentivar, você impactar as pessoas. Primeiro, eu quero dizer o quanto é importante esse momento aqui, porque tudo que a gente fala hoje, né, atribui a estilo de vida, a gente fala a questão de segurança participa de alguma forma. Eu falo muito sobre isso com as pessoas, né, sobre estilo de vida. Eu sou um incentivador, né, de impactar pessoas através de comportamentos, né, e eu comecei no ciclismo, e não apenas eu comecei, eu me apaixonei por isso. E o ciclismo faz parte da minha vida. Mas a primeira coisa que eu recebo como abordagem é a questão da segurança, sabe? As pessoas têm essa preocupação, sejam amigos, familiares, né? Existe sim uma preocupação sobre segurança. E é aí que eu posso entrar, porque como eu gosto de incentivar as pessoas e também como mentor e coaching, e hoje eu faço isso impactando pessoas através do estilo de vida, eu vejo o quanto a gente precisa parar como estamos agora para falar de um tema tão relevante que tem a capacidade de ajudar as pessoas a enxergar aquilo que parece ser tão simples. E, na verdade, é. Como que eu lido com isso? A primeira coisa, eu falo, por exemplo, do ciclismo de uma forma de impacto mesmo na qualidade de vida, certo? A gente tem que dizer isso, né? A Edna, o Aloysio, você, nós que estamos dia a dia, a gente sabe que é possível a gente falar de um esporte que tem a capacidade de impactar vidas, mas a gente também atribuir os cuidados que esse esporte merece. E aí, foi o que a Aloysio disse, né? A gente precisa desde acessórios, equipamentos, de uma forma geral, mas principalmente a consciência. E a segurança do ciclismo, ela tem um ponto a partir da consciência que você tem, que é um esporte que faz tão bem, mas você precisa sair da sua casa e voltar para a sua casa bem, né? Eu faço isso, então a minha missão incentivando pessoas é exatamente incentivar aqueles que são amantes do esporte, de alguma maneira, eles têm condições de sair de sua casa e voltar bem. Não precisa de muitas coisas, precisa da consciência. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse bate-papo, né? Eu me sinto muito honrado de participar ao lado de pessoas que têm uma experiência tão grande. A Edna é minha companheira dos pedais e a gente tem grandes exemplos, assim, boas trilhas, né? A gente fez isso. Então a gente vai poder contar muitas coisas aqui para vocês
E o Aloysio, que para nós, né, é uma referência, não somente na... Eu acho que o tudo, Luiz né? ensinou todo mundo aqui. O Aloysio, Vocês estão me colocando velho, viu? Não pode não. eu posso dizer algo para comecei você tarde. aqui? Posso falar? Hum. Talvez nós temos aqui a maior referência do ciclismo nessa Eu cidade. também acho. Tá. Eu também acho. É Mas, uma referência de exemplo, tá? mas ele quer dizer que não, porque isso aí vai dizer, não, mas é verdade. A ciência, Luiz, é assim que funciona. E vamos lá. Fora a confetagem aqui, né, de elogios e tudo que o Luiz merece, nós estamos numa mesa com um empresário do ciclismo, ciclista ele próprio praticante de longas trilhas, das quais eu nunca aceitei ir, diga-se de passagem. Né? Temos uma médica que conhece os aspectos fisiológicos do exercício. Temos um coach de carreira que se apaixonou, mais do que ia dizer entusiasmou, mas mais do que isso, Sem né? dúvida. E usa isso provavelmente como modelo de trabalho, como Sem inspiração. dúvida. Estava dizendo assim de conversar durante o ciclismo, eu pedalo sozinho, né? E eu uso para refletir. O ciclismo é para mim uma chance de reflexão assim muito grande. Depois eu falo de um engenheiro que vê o ciclismo como um esporte sobre um veículo que é permanentemente desequilibrado. O ciclismo, a bike depende do ciclista para se equilibrar, né? Ela é automaticamente desequilibrada, né? E que é exposta a grandes energias. A minha lente, cada um aqui está com uma lente de uma cor diferente, né? A lente das pessoas, do coach, de incentivar comportamentos, a lente da tecnologia, da adequação, do bike fit, que é a visão que o Aloysio tem como ciclista e empresário, e a visão da médica, que enxerga todo o intrincado mecanismo fisiológico que está rodando aqui. Eu estou vendo energia para todo que é lado. Mas vamos juntar aqui, porque eu acho que essa visão. Esna, você falou sobre a parte fisiológica. Pessoal, uma reunião com 4 lentes diferentes certamente poderia dar combinações muito, muito, muito diversas de desfecho aqui dentro. Nós fizemos uma pré-pauta, uma reunião de pré-pauta desse podcast, né, do Farol Talks, e a gente decidiu, porque havia muitos caminhos a seguir, né, Luísio, né, Edna, Olivar? Sem dúvida. Nós dissemos, nós vamos incentivar o nosso ouvinte a pensar em comportamentos que evitem um acidente. Perfeito. Quer seja na seleção dos exames médicos que antecedem a decisão de fazer o esporte do ciclismo, quer seja em como é que ele se comporta ao descer uma ladeira, né? De que maneira é isso? Eu vou adotar então, a gente não tenho, eu aposto com vocês que vai haver uma segunda edição desse programa. Mas para esse nós vamos ter que ser meio limitados a uma linha. Se a linha vai ser a nossa de comportamentos, Esna, voltando a palavra para você. O que é que você vê como comportamentos ou decisões que, bem tomadas, evitam acidentes, que são precursoras de um ciclismo seguro? Bom, a primeira coisa é que todo mundo que decide pedalar, o ideal é que faça um exame médico para saber se está tudo bem. A maioria dos problemas são previsíveis, são preveníveis, né? Passíveis de prevenção. Então, o ideal é que o ciclista passe por um cardiologista, né? Ele vai ver aí se tem alguma arritmia, que ainda não deu sinais, mas que no momento de grande esforço cardiológico pode aparecer. Ele vai ver sobre uma pressão que pode estar, né, Alterada. alta e incipiente, ainda sem sintomas. E o ideal é que mesmo o ciclista mais antigo que já fez isso, periodicamente repita isso. Você indica a cinta de medição de... É um equipamento muito bom, porque você vai ver como é que está comportando o seu batimento ao longo do esforço que a bicicleta vai dar, né? Mas não só isso, a cinta é o ideal que se usa, né? Depois de tudo feito, é Exato. um monitoramento, mas... Então, o ideal é que assim, passe primeiro por um exame e na medida em que vai pedalando, quer dizer, no início todo ciclista sente dor, mas tem que ser uma dor que vai desaparecer rapidamente, né? A gente costuma dizer que você sabe se ficou muito tempo sem pedalar, você começa a ter dor ao sentar ali, isso aí vai acontecer.
Mas à medida que você vai no quarto, quinto pedal, você já não sente dor mais. Se é uma dor que está persistindo, ela precisa ser investigada. Então, mesmo aquele ciclista mais antigo que está tendo dor, não pode deixar, porque senão isso aí pode virar uma doença crônica. De certa maneira, eu estou percebendo da sua visão é que o ciclista precisa cuidar de si próprio, precisa tomar conta do processo que é o exercício do ciclismo, para dizer assim, eu vou tomar decisões Perfeito. em prol da minha própria saúde, né? Para que eu preciso me interessar pelas variáveis de saúde, pressão sistólica, diastólica, isso aqui é mais na quanta, não fala besteira aqui, mas eu preciso me inteirar disso porque eu sou o dono do processo que, se bem gerenciado, vai me colocar numa condição de saúde melhor do que seria se eu não. Claro. E se mal gerenciado, quer dizer, algo que seria para te dar saúde, pode te trazer prejuízo. Então, Edna, resumindo, ter um check-up cardiológico bem feito, Inicial e periódico. inicial e periódico, né? Vendo, sei lá, um eletrocardiograma, alguma coisa assim, conhecer os próprios limites, né? Pressão, vamos falar alta e a baixa, né? Alta e a baixa. Quem sabe depois disso, talvez um monitoramento por cinta, que hoje é barato, né? Na nossa época aqui, Aloysio, vou me colocar no mesmo, nós somos contemporâneos, né? Custava caro esse trem. A cinta era muito cara. Hoje não. Hoje tudo está mais acessível, né? E aí, Não só assim. o que aconteceu? De que modo o mercado que você lidera evoluiu tecnologicamente para poder transformar o ciclismo em algo mais seguro? O que rolou nesses 40 anos aí que transformaram o esporte, na sua visão? O que a Edna falou, eu achei muito interessante dela falar que a pessoa tem que fazer um exame antes de começar o esporte, né? Mas eu acho que esse convite não vale só para quem quer praticar um ciclismo, porque todas as pessoas deveriam procurar um médico e fazer exame. Eu conheço muitas pessoas de 40, 50 anos que nunca foi ao médico. Eu penso, como é que está seu coração? Como é que está sua próstata? Não, não sei. Isso é um defeito, isso é uma falha que o brasileiro tem mania de fazer isso, né? De não querer ir ao médico. E a outra coisa muito importante depois dos exames é você conhecer seus próprios limites. Não adianta você fazer um exame cardiológico e você pegar uma bicicleta e ultrapassar os seus limites. Não vai adiantar em nada. Então você Não. tem que conhecer os seus limites, até onde você pode forçar seu coração. E tecnicamente falando, como é que as bikes evoluíram nesses últimos anos para poderem transformar Eu vou contar isso, pessoal. Os que me conhecem mais de perto sabem que eu sofri um acidente muito sério de bicicleta há muitos anos. Eu quebrei um monte de osso. O Aloysio sabe disso, né? Daqueles que você tem que pôr fixador. Eu fiquei com limitação no pulso. Esqueci esse pulso aqui, esquerdo. E apesar do pezinho, do corpinho aqui, eu sou ciclista entusiasmado, assim, de longão e tal, mas ninguém nunca me vê, porque eu vou de madrugada, eu ando meio no escuro aí. Esse acidente que eu tive teve uma causa mecânica, que foi naquela época a gente chamava de freio de patinha, né? Isso não existe mais, quase não se vê mais, né? Começou com o side pull, depois passou para o cantilever, depois veio o V-brake, e assim. Hoje é disco e virou padrão. Essa é uma das respostas que eu ia te falar. E aí? É uma tecnologia que veio, A frenagem. a frenagem da bicicleta. Antigamente, se você estivesse pedalando, ia acontecer de entrar um galho na roda, quebrar um raio, uma pedra, qualquer coisa, aquela roda ficava toda empenada, pegava no sistema de freio e era perigoso de travar a roda e jogar no chão. Ou se lameasse o aro da bicicleta, Também você perdia o freio perdia também. o freio. Nós tivemos inovação em frenagem, primeiro a cabo, depois para Isso. hidráulico, que mudou a história da frenagem. Exatamente. Então, hoje, pode acontecer qualquer coisa na roda, eu creio que já aconteceu com o Livar, com a Edge, de quebrar alguns raios, e a roda ficar toda torta, mas você não perdeu o Você sistema não de perde freio. freio. Você está com a frenagem em dia, porque ela acontece no disco. Ela é independente do aro da bicicleta. Uma outra tecnologia muito importante que apareceu foi a evolução da suspensão. É verdade. A suspensão antigamente, ela não tinha aquela evolução de calibrar com o peso do ciclista, a pressão que você vai usar, o retorno. Nem existia retorno de suspensão. Para retorno de suspensão, Aquele garfão seco. ninguém sabia o que era um retorno. Hoje, você tem uma suspensão adequada para o seu peso. A gente faz o SAG certinho, a hora que a pessoa vai comprar uma bicicleta, para saber o limite da suspensão.
E além da suspensão ter melhorado, veio também a suspensão traseira, que foram as bicicletas full suspension. Então, ela tirou o impacto da coluna, ela tirou o impacto da bacia e ela se tornou uma bicicleta mais segura. Se você atravessar alguns obstáculos, a bicicleta full suspension ela é bem mais segura do que uma bicicleta hardtail. Se não para evitar acidente, pelo menos para preservar a saúde óssea. Exatamente. Porque a base da coluna não recebe mais aquele impacto Isso. seco. Outra coisa que evoluiu muito nas bicicletas de alguns anos para cá foi o selim. O selim da bicicleta antigamente era você sentava de qualquer jeito. Hoje não, você vai numa loja, a gente tem um equipamento para medir o tamanho dos seus isquios, para saber qual é a medida certa do selim. Isso aqui é o 5 que você encosta na cadeira. Exatamente. Cada pessoa tem um isquio diferente, a medida. Todos nós aqui temos medidas diferentes. E o banco, que às vezes, o selim, que às vezes é adequado para você, não é para mim. Mulher tem o isco mais aberto por causa do Certeza. parto, Então, da gestação, né? essa é uma evolução que teve muito grande. E sem contar a ergonomia do banco, a geometria, que também previne problemas de próstata, né? Antigamente dava muito isso. A gente tem aquele vão ali que poupa, né, pro Isso, homem ali. exatamente. E evita calor excessivo, evita um contato direto com a musculatura, né, com os canais. Então, o selim é uma coisa que veio evoluindo muito. E assim, outras coisas evoluíram. A própria manopla que você segura na bicicleta, hoje ela é ergonômica, ela não agride mais o canal do carpo, que antigamente você pegava, dava dormência nos dedos, tal, que negócio todo. Hoje não tem mais disso. Você andava nas trilhas, você viu o pessoal fazendo assim com a mão? Hoje, disso ou não? Exatamente. Hoje Exato. você não vê mais isso. Hoje, Exato. o Olivar falou que às vezes, a gente fica 12, 13, 14 horas dentro da bicicleta, parecendo que você saiu de casa agora. Você Chega não bem. tem problema. Chega bem. Mas por quê? Porque você tem um equipamento. O próprio peso da bicicleta, Olivar. Mudou. a bicicleta. Outra coisa que veio muito também, né? A evolução do carbono. Né, Olivar? Sim, qualidade da bicicleta, né? Isso Uma faz coisa toda a que diferença. nem todo mundo usa, mas que para mim é essencial para descida, que é o canote retrátil. Canote retrátil é outra evolução, É. né? Que é muito importante. Eu não conhecia na sua loja. O canote retrátil hoje é muito importante. Você vai descer, você desce. Eu não conhecia, conheci lá. Olivar, e da sua experiência, como é que eu sei que você é coach de carreira, você deve ter uma visão muito, muito própria de como a consciência, você falou essa palavra aqui, você me fez brilhar os olhos. Porque consciência é mais do que treinar as pessoas, Sim. né? É dar a elas a mágica do poder de tomar decisões. Você falou exatamente o que eu penso. Toda consciência tem a capacidade de conduzir você para uma melhor decisão. Então, a partir do momento que você tem consciência que é um esporte que gera um impacto na sua qualidade de vida, você também tem que tomar uma decisão que esse esporte ele te faz tão bem que você tem que cuidar dele. Você não significa apenas você pegar uma bicicleta, e o que a gente às vezes vê, né, pessoas reclamando, olha, eu não gostei, mas também você pega uma bicicleta, você sai sem nenhum planejamento, sabe? Hoje, a gente fala dessa consciência em todas as áreas. Uma área que a gente fala, por exemplo, é a própria hidratação. A gente não marca uma trilha, a gente não sai para um pedal com a consciência da nossa hidratação, da alimentação, do planejamento. Existe hoje aplicativos que permitem você programar exatamente o que você vai consumir, o que você vai poder repor, sabe, de energia. Olha a nível de consciência. Aí você fala de acessórios, você fala da responsabilidade com todo o trajeto. Né? Porque um ciclista problemático, ele consegue problematizar o pelotão. Miguel, tem um ponto que a gente precisa entender. O ciclismo é um meio de transporte Sem dúvida. seguro, certo? Mas também ele pode ser muito inseguro. Depende do que você faz com ele. Se você tem essa consciência que é um meio de transporte de duas rodas, né? Não é um motor, mas você tem pessoas que quase têm um motor nas pernas, e o cara pedala demais, em alta velocidade, alta rotação. O que acontece? Se essa pessoa ela utiliza toda essa força, toda a habilidade, todo o nível de risco, pensando que isso não tem um problema, que não é algo de perigo, claro que isso pode expor a pessoa. Mas se você consegue estabelecer tudo isso com essa consciência, aí que entra aquilo que eu sempre faço. Eu sou um incentivador do esporte, eu utilizo minha rede social
Eu falo tanto quanto do meu trabalho, da minha mentoria, do meu coaching, mas eu falo também do esporte. Tanto é que, no mínimo, por 3, 4 vezes por semana, eu posto algo nesse O sentido. que não é diferente de ser coach em outras áreas também. Não Você é. está sendo coach de outras Pelo áreas. contrário, isso é a essência do coaching, a essência da mentoria. E esse ponto de você, por exemplo, ter a consciência, gente, esse negócio é mais sério do que às vezes parece. Porque a consciência para a medicina é uma coisa, para a psicologia é outra, para a aeronáutica, que vocês vão perceber que é a minha inspiração, que é outra. Eu sou um piloto frustrado. Eu faço curso de piloto privado, mas não tenho a menor. Mas tenha consciência. Tenho a consciência, porque na verdade isso nos inspirou, isso me inspirou pessoalmente a adotar padrões de interpretação o que a aviação chama de consciência situacional. A consciência ela tem várias abordagens diferentes, ela não é uma só. Se eu perguntar para a doutora Edna, doutora, o paciente está consciente? A resposta dela tem a ver com atividade cerebral, resposta a estímulo, né? Se eu perguntar para você se o seu coach é nome Coaching. né? Consultor que eu não falo inglês não tem freguês. Então, se ele é consciente, você vai dar uma outra resposta. Se eu Sim. perguntar para você se o cara tem consciência do que ele está comprando, é uma outra resposta. E eu chamo essa consciência, na engenharia de riscos, da soma de saber o que eu como e por que das coisas. E é isso que leva a tomar decisão. Você acabou circundando um assunto aqui que eu acho que ele para mim é decisivo. Como formar consciência nas gerações de ciclistas que vão nos suceder? Ótima pergunta, hein? E isso aqui, Como? isso é interessante. Porque se você vai, eu sou por causa da minha área, eu tenho por dever de ofício observar a cultura do meu país. E cultura é um negócio muito complexo. A pessoa fala cultura, cultura, cultura. Cultura não é a mesma coisa que arte. Cultura é muito mais complexo do que arte. Secretaria de Cultura, não. Secretaria de Arte. O que é música, teatro? O que é dança? O que é cultura? Né? É artesanato, né? Cultura é muito o modo como as coisas são feitas numa sociedade. Não é só isso que ela é, mas ela mede em grande medida isso. Em grande parte isso. A minha pergunta é, como é que nós vamos fazer para melhorar o ciclismo? Para fazer com que conceitos como que a Luísa trouxe, das melhorias, sejam levadas para a base, o que a Edna trouxe da consciência sobre a própria saúde, sobre a fisiologia do esporte, você, né, sobre a capacidade de tomar decisões corretas. Perfeito. Hidratação, por exemplo. Deixa eu só contar um caso para vocês aqui. Meu avô dizia que tinha uma frase que era para tudo tem ciência. A garrafinha, que os experts chamam de caramanhola, né, é um negócio que é absolutamente fundamental. Né? Hoje eu carrego eletrólito junto com a minha. Antes era só água pura. Hoje eu ponho eletrólito. Uhum. Mas eu tive uma experiência uma vez que eu estava subindo e resolvi tomar água na subida. E eu não calculei o fato de que se eu apertasse a garrafinha no lugar errado, eu ia engasgar com a água. Eu quase morri engasgado. Com o jeito errado de tomar água da caramanhola. Isso quer dizer que até para isso, se você não sabe, agora você sabe. Agora você sabe que se você não apertar a caramanhola na bochecha para engolir água depois, você pode engasgar durante um momento de esforço físico, tem que parar a bicicleta. Se você tiver clipado, você cai. Uhum. Sem ar. Perfeito. Né? Eu nunca mais esqueci isso. O meu filho sabe disso. Você vê meu filho pedalando, você vai ver ele espremendo a caramanhola na bochecha. Hoje tem uma tecnologia, Miguel, que controla o jato de água. Olha aí, olha aí. É isso que Se gira a garrafa, ela esse é o controla o jato. papel desse podcast. Hoje tem o jato que você joga com mais água, menos água, é controlado na própria garrafa. Eu continuo na bochecha. É bom saber que eu posso contar com isso aí. Então, Edna, o que você viu de mais interessante? O que você tem para contribuir das suas. Você é ciclista pesada. Já fui mais, mas Se ela não falar, eu vou falar por ela. Não, então você fica Se ela de não reserva aí, falar, porque se ela não contar, você entrega se ela para não nós. falar que ela é ciclista pesada, porque eu sofro com isso, entendeu?
porque eu pedalo junto com ela. Aí ela me deixa para trás. Então, eu tenho que ficar pedalando para andar com ela. Entendeu? Aqui é porque ela é porque é humilde, viu, É Leomar? humilde. É humilde, viu? Eu vou te Então- contar, é uma gigante, viu? Pode É, ter certeza, é uma gigante. Mas é bom, eu A não gente posso nem- conhece há muitos anos, sabe o que que é. Não, eu sei da fama dela. Ela tá contando história aí, acho que engana a gente, imagina. Ainda, o que você viu aí? Conta pra nós. Então, pensando assim em consciência, me veio uma coisa aqui. O tempo inteiro que o ciclista faz as campanhas, né, de conscientização de outros veículos, da importância de respeitar o ciclista, né, de 1,5 metro de distância. Muitas vezes o ciclista, pensando na consciência, o ciclista quer despertar a consciência do outro no trânsito, mas ele também não tem consciência. Perfeito. Poxa, o quanto a gente vê ciclista que não respeita sinal, que não Contramão, respeita sinalização, que anda né? e na Que calçada. anda, Contramão. exato, na contramão, anda É. no escuro, né? Quer dizer, sem os equipamentos de Esse é outro segurança. ponto. Então, é muito importante que todo mundo se conscientize que o ciclista está muito exposto, qualquer acidente ali pode ser fatal para ele, mas é muito importante também que o ciclista se conscientize disso, que ele é importante no trânsito e que a gente tem que respeitar as leis. As leis. E uma outra coisa, pegando ainda a questão da consciência, ciclismo é equilíbrio, né? A bicicleta por si só ela é algo desequilibrado. Então, o equilíbrio está ali no movimento e uma coisa importantíssima é a gente adquirir a consciência corporal na hora do ciclismo. Isso é uma coisa que para alguns é genuíno, né? A pessoa já nasce com aquilo, e para outros não. Por isso que a gente vê tanta gente caindo no início. Mas é algo que pode ser treinado. Então, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que investir nisso, na consciência corporal e estar na melhor posição possível na bicicleta. Dá pra simular? Dá. Como é que faz? Dá para simular principalmente em bicicleta indoor, tá? Quer dizer, quem faz Para uso bicicleta em casa, por indoor, exemplo, ou na academia. e aí é importante sempre cuidar muito da posição de equilíbrio ali. E dá para simular também em posições treinar em posições que vão te dar desequilíbrio. Por exemplo, em bola, no disco. Eu já fiz isso. Como é que é? Quando eu comecei a treinar para a competição, eu fazia o XCO, que é aqueles caminhos de rato, o treino de cross country, e eu não tinha uma habilidade natural para isso. Uhum. E eu tive que treinar. Eu treinei com fisioterapia, existe fisioterapia para isso. E aí, quando eu terminei, né, fazia movimentos em bola, de ficar naquela bola de fisioterapia em pé. E quando eu terminei de fazer isso, eu comecei a treinar todo dia. Então, por exemplo, eu não fico numa fila se eu não tiver de um pé só. O tempo inteiro, eu só tomo banho de um pé só. Olha isso. E isso, eu caía muito no início, hoje é bem mais raro eu cair. Então, isso vai te dando habilidade. Existem cursos também, né? Eu fiz, por exemplo, um curso com o Márcio Ravelli e foi muito bom. Curso de técnica Você aprendeu o que mesmo. lá? Principalmente a posição na bicicleta em descida, que é onde a gente mais está vulnerável a cair, né? O posicionamento que o corpo tem que ter. Uma coisa muito importante que eu fazia muito, na descida a gente tende a segurar com muita força no guidão. E aí você trava o movimento do guidão. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que querem fazer, que alguém vai fazer. A quantos quilômetros por hora você já chegou? Já cheguei a 80 quilômetros, não passei disso. Você não passou disso. E aí, quando você está na descida, você tem que soltar, deixar, né, a bicicleta, deixar a suspensão funcionar, então soltar o guidão mesmo, segurar, mas sem fazer nenhuma força nele. A posição do seu glúteo durante uma subida, durante uma descida. Então, tudo isso vai te ensinando, vai te dando muito menos possibilidade de cair. Porque você numa descida segurando muito forte, você trava a bicicleta e você pode cair. Então, tudo isso é muito importante e é algo que a gente consegue treinar mesmo fora da bicicleta. Esse treino de equilíbrio é muito importante. Olha isso aí. O que a Edna falou agora, eu aprendi
há alguns anos, né, mais de década, na verdade, sei lá, 25 anos, com a aviação. Porque a aviação tem como princípio o simulador, Perfeito. né? Existem exercícios de instrução e de check de pilotos que são feitos de fato em aeronaves e tal, mas muito do que se faz em termos de pane, por exemplo, por óbvio, se faz num simulador, Uhum. né? Mais seguro, né? É muito mais seguro, quer dizer, você oferece o estímulo, mas não oferece o risco. Então você tem que. Vou voltar, eu vou deixar a simulação de voo para lá um pouquinho, para voltar por causa da Edna aqui. Ela simulou a consciência corporal, né, o sinestésico do negócio, para poder desenvolver esse complexo jogo de neurônios, sensores, motores, tal, isso que era mais, e manter o equilíbrio. O que numa descida a 80 por hora, você é braba mesmo, minha mulher. Falando que é elegante, 80 por hora. Eu vou te contar um negócio. Você tem que ter. Mas é muito importante, Miguel, isso que a Edna falou, a postura da bicicleta, né, Edna, é muito, você não tem noção o tanto que é importante. Em todos os A gente níveis. pode falar de tudo aqui, mas a postura da bicicleta, ela é muito importante. Isso aí muda tudo a sua pilotagem. Vem Muda cá, Luiz, o tudo. que você fala do bike fit? Deixa eu fazer uma pequena explanação ao pessoal que não conhece o termo bike fit, porque eu mesmo não conhecia até há alguns anos. Bike fit, pessoal, alô ergonomistas, é a adequação das distâncias e posições da bicicleta ao corpo humano. Então você tem dimensões do tamanho do fêmur, da bacia, o tamanho do braço, né? Flexibilidade. Exatamente. Então é a sua antropometria, que é o nome disso, né? Ela é sua, é individual, cada um de nós tem uma. Peso, enfim, tamanho do pé, a angulação da perna, ângulo da tíbia com o fêmur, tudo isso. O bike fit, ele é a prática da ergonomia no ciclismo. Então você adequa a bicicleta ao ciclista e não o contrário. Exatamente. O que causaria, eu vou parafrasear a Edna, que lesões, né? Você comentou mais cedo também, Olivar. Então é isso, o bike fit é esse acerto e é um trabalho artístico, artesanal, né? Demora horas um bike fit. E aí, agora que eu fiz um prefácio, me ajuda aí, cara. É muito importante, muito importante. Não tem como você adequar o seu corpo à bicicleta. A vida é outra depois. Você certeza. avalia isso? Sim, claro. Você tem que adequar a bicicleta ao seu corpo. Não tem como você diminuir o tamanho da sua perna, aumentar o tamanho do seu braço. Isso já existe, isso é seu, isso é fisiológico, isso é seu. E lá, pessoal, não é merchan não, tá? Eu vou falar o que eu vou falar agora, porque eu sou cliente da Luiza há 30 anos, né? Eu tive ocasiões em que eu tive que trocar um guidão pelo outro, porque eu estava desconfortável. Existem ajustes que são... eu também não sabia disso até então. Você pode fazer um ajuste milimétrico. Eu vou lá na sua loja e eu digo, olha, eu quero mais 2 anéis aqui na minha mesa, no meu guidão, porque Com certeza. eu estou inclinado demais, eu estou reto demais. Tudo tem a postura. Você faz uma inclinação do seu corpo com as suas pernas de 60 a 70 graus. Não é frescura. Não é frescura. E eu vou te contar um caso que aconteceu com um amigo meu uma vez, e ele inclusive é médico. E a gente estava pedalando e ele sentindo muita dor nesse tendão do braço. Ele falou assim, ó, a partir de 1h30 de bike eu começava a sentir dor. E ele fez os ajustes da bicicleta, tal. Na época não existia fit. E eu falei, pessoal, vamos pedalar comigo, porque eu quero ver a postura que você está na bicicleta. E eu notei que a manopla da bicicleta dele estava um pouco para frente. Então, a hora que ele pegava no guidão, que ele fazia isso, ele tensionava o nervo. Depois de 1h30, aquele ali começava a sentir dor. Eu peguei o guidão da bicicleta dele, fiz assim, ó. Eu alinhei o pulso dele. Você girou coisa de alguns graus. milímetros. Ele falou assim, Luiz, eu não acredito que vai resolver. Eu falei assim, então você pedala e me fala. Pergunta. Acabou o problema dele. Não teve problema. Então, são coisas milimetricamente. O que já falou, você vai descer. Hoje, o que as pessoas fazem? Nem sempre a velocidade baixa é questão de segurança. Perfeito. Nem sempre. Às vezes Nem pode sempre. até piorar. Às vezes pode até piorar. Às vezes, se você passar mais rápido, você tem menos chance de levar uma queda do que você tiver separado, por exemplo, por um obstáculo. Exato. Que de outra maneira iria te frear. E aí a pessoa freia e outra, braço esticado.
você jamais usa um braço esticado no guidão da bicicleta. Você tem que pedalar com o braço Na posição. totalmente flexionado. É. Totalmente. Por quê? Porque você tem um amortecedor aqui, ó. Então você tem como você controlar seu corpo, você controlar o guidão da bicicleta. Então você vê as pessoas descendo, sabe? Rígido O mesmo no vale guidão. para as pernas. Tá? As pernas têm a posição certa. Você vai descer paralelos ao solo, dos dois pedais. Você não deixa um pedal lá embaixo. Como você vai distribuir seu peso? Com os pedais paralelos. Não importa qual que você vai colocar. Eu prefiro o seu ponto de apoio mais forte tá sempre na perna da frente. Se você tem mais apoio na perna esquerda, joga ela para frente. Se tem na perna direita, A joga sua para perna frente. dominante. Perna dominante. Você joga para frente. E eu sou meio estranho, porque eu sou destro para escrever e sou canhoto para chutar. Então, às vezes eu tenho que entrar num acordo com as minhas pernas, porque às vezes eu não Saber. domino, eu não sei explicar por quê. Mas sempre foi assim desde criança. Então, assim, eu acho que a gente está falando das modernidades do ciclismo que trouxeram para um ciclismo mais seguro ou menos lesionador, né? Menos Lesivo. lesivo. Obrigado, doutora. Esse foi um dos achados que eu acho se você não foi a uma sessão de bike fit, vá. Porque, de novo, diferença. nós não vamos nem citar o nome Faz aqui. toda a diferença. Todo É a laser. Você faz toda a diferença. né? Você senta no selim, ele marca, poderizado. você pisa com a sapatilha, se você usa sapatilha, né? Você pisa a sapatilha e vai marcar o ponto de pressão da sua pisada, né? E vai ajustar o taquinho, como a gente chama, Com pro certeza. ponto. Então, assim, eu acho que se eu fosse um aluno de fisioterapia, ou mesmo educação física, eu iria dar um jeito de fazer um estágio. Ó, eu tenho um exemplo interessante sobre isso, né, É. com bike fit. Eu tenho uma perna mais curta. Todos temos, né? A minha acentuada. A minha também é. O bike fit é exatamente isso. Nós tivemos como corrigir, né, com o taco da Olha aí. sapatilha. Se compensa. Um pouquinho mais para frente, outro atrás, Isso. compensa Você essa adianta o diferença. taquinho lá embaixo. Exato. Existe sim um profissional especializado, um profissional que conheça, bem, ele consegue Tem lidar uma com perna isso, mais né? curta, você chega tá aqui para frente. Isso que nós estamos falando aqui, gente, é tão interessante. Isso faz uma diferença assim, enorme em todos os níveis, né? Tanto no rendimento do ciclista quanto na segurança. Porque não adianta a gente cuidar apenas de um ponto do ciclismo, né? Nós falamos aqui de consciência como um ponto. Mas precisa de acessório, precisa de equipamentos que permitam você ter também esse tipo de regulagem, né? Porque aí eu vejo que entra muito a questão do lojista, da consciência daquele que vende a bike para alguém. Eu acho que um lojista ciclista, é o Ele faz caso da diferença. Luísio, faz diferença. Ele fala Né? aquilo que ele vive, que ele propriedade. conhece. Ser coach, né? Você muda vidas em certa medida, Sim, certo? sim. Você estava contando em off aqui histórias que você está mudando agora. perfeito. Né? Não estou Perfeito. autorizado a contar o quê, Mas mas eu sei que Mas você faz sentido para as Você já viu pessoas. gente mudar em cima da bicicleta? Eu posso falar de uma pessoa. Sou eu. Pronto, bom, isso nós não combinamos. Mudei A gente minha combinou vida. muito pouco Eu isso mudei a aqui. minha vida. Enquanto eu trabalhando como executivo dentro de uma multinacional, com responsabilidade por todo o Brasil, um nível de estresse elevado, mas eu nunca deixei de inserir o esporte na minha vida e o ciclismo. Esse é o único esporte? Hoje sim, até porque minha dedicação ela é muito intensa, né? Eu faço pedal com muita frequência. Então, assim, eu joguei tênis no passado, joguei futebol, corrida, mas foi no ciclismo que eu me encontrei de verdade, porque permite eu manter não apenas o esporte em plena atividade, o bem-estar, né? Eu não tenho dores. Eu jogava tênis, meu ombro, muitas dores no ombro. Corria, o joelho. Você tem uma dor específica com esse nome, né? Cotovelo de tenista, que chamam, né? Tenista. Mas ao ciclismo, mas não é apenas no ciclismo em que eu peguei uma bicicleta, montei nessa bicicleta e saí, não. Eu tive sim uma assessoria, por sinal foi a assessoria, a loja que o Aloysio, A né? gente vai evoluindo, né? A gente vai Claro, evoluindo, claro. saindo de uma bicicleta melhor, para outra melhor ainda. Com certeza. E isso é prazer, É. né? É prazer. Olha, a Anja falou do equilíbrio, né? Da perna
É muito bom. Eu fiquei pensando, puxa, eu já faço isso lá na academia sem ter essa plena consciência, sabe? Eu gosto de subir ali, me equilibrar. Mas eu tenho um outro, foi orientação médica. Eu tive um problema de coluna bem, diria, grave até, com indicação cirúrgica. Mas um dia eu fui desafiado por um profissional especialista médico que disse: Olha, você tem a chance de mudar e continuar a fazer o que você gosta, por sua segurança. Gostaria de saber, doutor. Ele falou: Olha, faz um fortalecimento de abdômen, faz prancha. Isso mudou a minha vida. Aquela prancha que Quantos faz. minutos você faz? Eu faço treino regular, né, de 15 minutos, mas eu já cheguei, meu melhor tempo foi 24 minutos. Eu faço Você média tá de 20 brincando. minutos. Eu faço. Não precisa humilhar Faço. também. Não, Não, e tem testemunhos. não, Só eu 24 posso Miguel. provar. É. 24 eu posso provar. Sim, eu faço. E hoje, se um profissional médico olha minha coluna, porque também por um estilo de vida que eu tive durante hotel, avião, enfim, muitas coisas, né, reuniões, tive problema de coluna. Eu tive que mudar. Eu sei que eu tenho um problema de coluna, mas eu tenho uma consciência corporal em que permite pedais de 12 horas. Nós já fizemos pedal de 15 horas, 14 horas, né, Gina? É, eu já fiz. Você imagina você 14 horas sentado numa bike, 200 e poucos quilômetros. Quando é que vocês foram? A gente Não tem- mata a gente de curiosidade, não. Conta aí. Aqui, para quem conhece a região aqui do Triângulo Mineiro, né, porque a gente está falando aqui para todo o Brasil, o Triângulo Mineiro, nós saímos da cidade de Uberlândia e fomos até Romaria, que é uma cidade que fica Também fui. 100, 120 quilômetros. 120, mas a gente bate e volta, por terra. Não, aí já é outra história. E a gente eu fui e também, voltei de van, e nós já cara, é fizemos diferente. também aqui, para quem conhece também aqui a região do Triângulo Mineiro, nós já fizemos também Uberlândia, Romaria, Nova Ponte. Depois de Nova Ponte, a gente faz Sempre terra. a Nova- A maioria É. por terra. Então, sabe, é possível, né, você ter aí estamos falando de segurança e consciência. É possível você ter algo que você possa superar com um planejamento com orientação? Sim. Isso para mim também é uma segurança. Porque eu não entro numa trilha de 200 quilômetros como um aventureiro. Não, eu entro com a consciência que eu vou sair e chegar feliz, chegar bem. Para isso eu tenho que treinar, eu tenho que mudar o meu estilo. Ela faz uma perna só, eu faço prancha. Ela atende o equilíbrio, eu atendo o meu fortalecimento. E o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso gera em mim um bem-estar. Eu não tenho dores, né? Faço alongamento, eu faço pilates, enfim. Gente, a gente trabalha muito aqui, né? Mas a gente também cuida da saúde. Talvez é isso que nós precisamos pensar, né? Não dá para a gente falar só de segurança com um comportamento. Tem que falar de um conjunto de coisas que tem a capacidade de promover em você uma transformação e gerar um bem-estar. Concordo plenamente. Vocês são de terra, né? O que a gente chama carinhosamente de pardal, né? Sobre cidade. Então eu ando cidade e ando estrada e eu enfrento os meus próprios riscos que não são menores. Aliás, eu acho que dependendo da perspectiva que você abordar, são maiores. Tem mais energia, de novo, né? Lá vai o engenheiro, de novo com a lente da engenharia. Tem mais energia na estrada. Energia mecânica, eu tô falando, eu não estou energizando, não é isso não, quem dera fosse, né? Tem mais energia na estrada. Você vê, vamos fazer uma conta simples aqui, né? Quanta energia carrega um caminhão com 80 mil quilos a 90 por hora que passa a meio metro de você? Porque aí essa é a realidade. Perfeito. Então, quando eu estou no meu ciclismo de estrada, né, e eu vou chegar já já em alguns pontos com vocês, é isso que me vem à cabeça. Né? Que consciência eu tenho, por isso a gente estava falando aqui sobre usar, eu uso um fone só no ouvido, eu só uso um fone no ouvido direito, né? Tenho limitação no telefone para poder não atingir o nível de pressão sonora que depois você fala sobre isso aí, Aila. Gostei muito da sua abordagem, fiquei intrigado com esse negócio, isso eu não sabia não. E ela vai falar, e ela conhece muito disso. Vocês conhecem a trilha do Pão de Queijo? Aqui? Opa, Vocês conhecem? quem não conhece? Não, olha, Aqui, pão de queijo é muda a famoso. pergunta. Você sabe quantos buracos tem A trilha do Pão de Queijo? até a trilha do Pão de Queijo? Pô, Nossa. então aqui vai uma outra novidade do nosso Farol Talks. Pela primeira vez, nós vamos ter, olha aí, ó. Pela primeira vez a gente vai ter um patrocínio aqui para falar em Olha pão aí, de queijo.
A gente tem um patrocinador pela primeira vez que se animou com a nossa conversa Que aqui. bacana. Nós vamos servir, na minha opinião, e aqui eu conheço de pão de queijo, porque eu sou mineiro. Aliás, eu sou tuiutaba também. A gente está falando de tuiutaba agora há pouco, eu sou tuiutabano, por nascença. A gente vai apresentar aqui o Encanto de Minas, que é o nosso patrocinador dessa conversa aqui. Eles se entusiasmaram com a ideia de fazer esse registro. Chega aí, Charlinhos. Charlinhos vai chegar com o nosso pão de queijo, Encanto de Olha Minas. aí. Repito, não é porque nós estamos servindo aqui, mas eu conheço aqui. Pessoal, por favor. Charlinhos, sabor o que hoje, Charlinhos? Sabor goiabada. Sabor goiabada e esse outro? Nós temos o que aqui? Rocambole. Esse aqui, rocambole. Olha só. Provolone. Não, provolone. Sabor rocambole, Charlinhos. Provolone. Então, vou lá. Eu contar uma coisa pra vocês, eu não como glúten. Já faz. Quem me conheceu, às vezes fala assim: o que aconteceu com você? Até cresceu o cabelo de novo. Eu não uso mais glúten de nada. E o único salgado que eu como é pão de queijo. Então, por favor, sirvam-se. Ah, Vamos estar vou conversando aqui. sim. Obrigado, hein? Homenagem Obrigado, Encanto de Minas, pela gentileza do patrocínio aqui do pão de queijo. Ô, A gente vai Miguel, deixar a arroba depois da Certo. faca para vocês. Você estava falando um Delicioso, hein? de como deixar esse legado para outras pessoas, né? Você falou agora há pouco. E eu uso muito o exemplo do Olivar. Tudo que ele falou, que ele começou a pedalar e tal, mas o Olivar, ele é um grande exemplo para nós de dedicação, superação, né? E é um grande companheiro no pedal. Eu tenho, mas o Olivar a gente pedala muito, às vezes até 2, 3 vezes por semana a gente está sempre juntos, pedalando. E eu fico assim, eu fico vendo e reparando nele a forma de como ele aborda as pessoas e como ele incentiva as pessoas. Às vezes a pessoa está com a bicicleta não já está adequada, já não está mais atendendo às necessidades daquele ciclista, porque ele teve uma evolução, aí a bicicleta já não está mais atendendo. E a gente, como lojista, não é legal você ficar na trilha, você ficar oferecendo bike, tal. Não é. A gente está ali para pedalar, está ali para fazer um mexendo, está ali para vender, né? A gente orienta. E o Olivar faz isso com muita facilidade, sabe? É muito bom. É meio mentoria, assim. Ele dá uma mentoria pedalando. Vocês conhecem o sistema de. Eu estou perguntando aqui, não é para provocar nada, não. Vocês conhecem o Bike Anjo, né? Alguém aqui já foi Bike Anjo alguma vez? Eu tenho vontade de ser isso aí, sabia? Eu fui Bike Anjo dos meus filhos, né? Então, eu passei anos andando atrás, gente anda atrás, né? Eu tenho bastante anjos aqui na cidade. Eu tenho foto do Caio na cadeirinha, depois em cada fase dele, até chegar nos pedais, no longão de 50 a gente faz. Ele não mora mais aqui, ele está em Itajubá, talvez esteja vendo essa conversa, eu vá assistir, mas eu andei atrás do Caio, acho que não sei quantos mil quilômetros, porque era sempre essa, né? Então todos os cuidados que a gente... Você cuidou do Caio para mim, né, Edna? Foi. A Edna é médica dos meus 2 filhos. Eu tô rindo dos meus 2 filhos. E, gente, eu tenho a tendência de tentar sumarizar certas coisas. Isso é próprio da minha personalidade. Eu tendo a estabelecer pilares. A minha cabeça pensa assim. Não é sempre bom que seja assim. A vida não é para ser resumida sempre, né? Mas quando eu fui ensinar para o Caio como é que se... O Augusto não consegue andar de bicicleta porque ele tem uma necessidade especial, uma criança especial. Meu filho mais novo, mas o Caio sim. E eu tentei dizer para ele quais são as 3 coisas que eu imagino que são os comportamentos de ouro de um ciclista. E aquela época, eu nunca mais me esqueci disso, foi, sei lá, 15 anos atrás, foram as seguintes. Primeiro, ser visto dia e noite. Perfeito. Segundo, agir de modo previsível. Terceiro, pensar com cabeça de motorista, que é aquele que carrega a maior ameaça para a gente. Ciclista é o motorista. De novo, é a energia que está aqui. Se tocar em você, você tem desde um tombo relativamente
inofensivo, nunca é, porque a vergonha de tomar um tombo de bicicleta é um negócio horroroso, até uma lesão interna, uma hemorragia interna que vai te levar a um desfecho ruim. O que vocês enxergam? Eu vou inverter a ordem aqui, aí você me permite, da roda, para começar pelo Olivar aqui. Opa. O que vocês acham que são os comportamentos mais importantes para o ciclista e que vocês julgam que são os melhores antecipadores do acidente, no sentido de evitar um acidente? Eu volto a reforçar a questão da consciência. O primeiro comportamento que você tem que ter é essa consciência, que é um veículo de transporte. Então, se você tem que entender isso. E que, embora não, ninguém é multado, ninguém é abordado mas até que é abordado, já vi isso acontecer. Um policial pode abordar você no trânsito, se você está no contramão, fazendo alguma coisa errada. Mas ninguém é multado por isso que acontece com o carro. Então você tem que ter consciência que é um veículo de transporte. Você tem que ter consciência que tem regras que você tem que seguir, né? Por exemplo, se você é dentro da cidade, você tem que saber onde você vai andar com sua bicicleta. O veículo está ali, ou você está no trânsito. Então, não dá para você ultrapassar também pelo excesso de confiança. Se você vai para fora da cidade, a zona rural, que a gente faz mountain bike, né? Porque a gente precisa falar também do ciclismo, visando tanto o ciclismo urbano, mas enfim, tem a Speed que faz nas estradas. Eu estou falando aqui muito do mountain bike, que você pode viver isso de uma outra maneira, né? Então você tem que pensar que tudo isso tem que ter princípios de consciência que você não pode abrir mão, né? Por exemplo, que é um outro exemplo, os acessórios. Não dá para você não dá para você sair para um pedal sem um capacete, sem um óculos. Imagina o quanto isso expõe a um risco. Se vem um inseto no seu olho. Só quem já levou uma besorrada. Sim, é isso. Uma besorrada. Então, é isso, Miguel, que a gente tem que parar e às vezes pensar, olha, o esporte é tão bom, tão maravilhoso, tão transformador, por que não cuidar? Por que não investir? Por que não buscar alguém e ter consciência? E aí, eu vou entrar num outro ponto também de segurança. Nós que temos experiência, já estamos no pedal, e aí entra o próprio lojista, ele tem que ter autoridade para falar para as pessoas que é necessário, que não dá para fazer isso. Eu já falei, já abordei muita gente. Gente que eu nem conheço. Oi, meu amigo, tudo bem? Cara, muito bom você pedalar, mas olha, faz falta o capacete, hein? Já fiz isso. Ele pode até não gostar naquele momento, mas eu estou contribuindo de alguma forma na consciência dele. Sempre encontro alguém que às vezes a gente tem mania de colocar um óculos aqui no capacete, né? Uhum. Às É vezes, muito comum. aí eu disse, seu óculos, cara, aí não te protege, tu bota no olho, tá lá. Sabe, a forma que a gente tem de abordar, uma luva, né? Tudo isso são pequenas coisas. É um tombo sem luva, é outro tombo. Tem que ser luva, né? A gente não quer que isso aconteça, a gente não sai para o pedal para viver esse tipo de experiência. Porque, de verdade, quando eu olho para o ciclismo, eu olho para um mundo tão positivo, tão transformador, tão privilegiado, que eu sou de tantas pessoas, por que eu não posso ser um agente de transformação de uma consciência positiva desse esporte? Nós que temos conhecimento, e para você que, de alguma maneira, você vai receber essa conversa nossa aqui, eu quero que você entenda que dá para somar com a gente nessa conscientização que a segurança é vida para esse esporte. Assim como você cuida do seu bem-estar, da sua saúde, com acompanhamento médico, por que você não ter também alguém para você conversar sobre segurança desse esporte? Você vai hoje em uma loja que você confia, compra produtos de qualidade, evita comprar produtos que não têm procedência. Eu vejo muitas pessoas que, pensando em economia, que não é economia, porque isso não é economia, na minha opinião, comprando um produto sem saber a verdadeira origem, sem um órgão de aprovação, e bota esse produto numa bike e depois vai andar, não com mais de 80 por hora, como ela diz que chega, mas daqui a pouco eu vou contar o segredo dela, tá? Não perca. Posso falar agora? Pode, vai. Então, vou abrir aqui, gente, da segurança. Deixa eu dizer uma coisa. A gente está andando, assim, sofrendo. Quando você pensa que está no limite, aí a Edna, ela tem uma postura, ela baixa a cabeça, ela segura lá embaixo na suspensão,
fica com o corpo bem rente ali, ó, guidão da bicicleta, e ela turbina. Ela simplesmente sai de um nível de velocidade que a gente está na média e ela triplica aquilo. Ela vai embora, deixa a gente. A gente fala assim, a Égida baixou a cabeça. Baixou a cabeça significa, vai embora, deixa a gente. Eu sou turbo. testemunha, viu? Não, Eu isso sou é várias testemunha. vezes. Não adianta ela negar, porque eu sou testemunha. Agora, deixa eu dizer uma coisa, gente, isso é só para quebrar um pouco, né? Porque isso são os bons momentos que a gente vive no esporte. Doutora Égida, tem um amigo que é psiquiatra, que pedala com a gente, que é o doutor Luiz Humberto. Lá, ele mesmo falou, não fala doutor Luiz Humberto, eu não falo doutora Égida lá, eu falo Égida. Sabe por quê? Lá, nosso negócio, o ciclismo é tão fantástico, tão extraordinário, que lá não tem o empresário, não tem um servidor. Não, nós somos todos iguais. Todos na mesma condição. E todos com os mesmos princípios de lealdade, os mesmos princípios de responsabilidade, de ajuda. Tudo isso é a riqueza desse esporte que nós temos por responsabilidade. Falar daquilo que engrandece. E hoje nós estamos aqui tentando dizer isso para vocês. Você que vai, de alguma maneira, conectar com esse tema com a gente, sabe? Eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui hoje, você disse que é o primeiro, sim, pode ter uma segunda edição. A gente sobe essa régua. Esse Fala Talks aqui foi um desafio para a gente, porque é muito inovador para o modelo que é o modelo mais bem aceito desse tipo de programa no mercado. Perfeito. Então, eu preciso encontrar, e eu já encontrei, na verdade, eu precisava, e já encontrei com vocês, os elos que ligam o ciclismo à segurança industrial, que é o meu ofício, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês deram vários exemplos aqui, eu tentei colaborar dentro das minhas limitações, como ciclista, como engenheiro. Mas olha só, você disse desse interesse coletivo pelo bem comum. Perfeito. Eu tive um grande professor, alô Chiquinho, é do seu pai que eu estou falando, chamado Gondim, já não está mais conosco nesse plano material aqui. É o velho Gondim, Francisco Gondim. Ele dizia, olha, na segurança todo mundo é Zé. Não há maneira mais eficaz de destruir a segurança num grupo, pode ser de uma empresa, pode ser de um departamento, pode ser de uma ala do hospital, em que você cria hierarquias de segurança, em que, eu vou dar um exemplo seu aqui, mas você vai me corrigindo porque eu não sou do seu meio, eu vou fazer uma incursão meio ingênua aqui. Então, o técnico de enfermagem tem obrigação, o enfermeiro, que a gente chamava de padrão antigamente, que é hoje um enfermeiro, enfermeiro só que chama hoje, né? Na verdade, é o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Enfermeira e tal. É como se você distribuísse, né, as responsabilidades de segurança pela hierarquia. Isso é um desastre. Desastre completo, total e absoluto para riscos em organizações. Então, eu acho que o senso de coletivo, e aqui eu vou fazer o elo que eu preciso fazer com vocês, que existe uma... Vocês perceberam aí, não sei se vocês estão vendo aí, que há uma irmandade aqui? Não. Isso não é representação. Por que não? Porque eu já vivi isso. Esse senso de coletivo em que um olha para o outro e as coisas fazem, isso é próprio do ciclismo. Sim. A gente vê isso acontecer. Mesmo eu que ando sozinho, né? Eu ando sozinho por escolha própria, claro, porque eu não quero ser rolha, também que é carinhosamente. Isso é importante. Então, desenvolver esse senso do coletivo, às vezes até, Olivar, eu vou dizer para você, até num tom meio profético, de ficar parando para dizer, escuta, né, você está com a alça da sua jugular, do seu capacete, está solta. Né, se você cair, isso aqui vai virar para cá, você vai lesionar aqui, né, a sua CPU que está aqui atrás, né, aqui está o cerebelo, né, você vai desligar, né, e vai para o pau. Às vezes essa atitude corajosa que você demonstrou ter, a gente tem dito às vezes, né, para os nossos colegas, para dizer assim, por favor, aproveite e traga a solução para o problema que está apontando. Né, vamos ajustar a alça aqui comigo, vem cá, deixa eu pegar, tira a alça aí, te mostrar como é que faz. Né? Isso você vai cá, ajeita aqui e faz e muda a vida de alguém. Perfeito. Né? Então, se você me permite, Olivar, porque essa fala é sua, eu tenho que pôr um Rzinho em cima.
Mas eu acho que um comportamento desses que são modificadores da vida de alguém é coragem e dizer, escuta, eu vim te ajudar, tá afim? Não importa se tem uma empresa de ciclismo que é a mais tradicional. Uhum. Não, beleza, tudo bem. Mas eu vim para te ajudar. Quer ajuda? Tá errado. E tentar evitar a crítica vazia, evitar o escárnio, evitar, sabe como é que é, não? A zoeira que não leva à consciência. É. Acho que isso é importante, acho que é isso que você Claro. trouxe para mim aqui. Uhum. Né, Luísio? E você, se tivesse que resumir aí os comportamentos que são decisores aí, decisivos da tomada de decisão, melhor dizendo. O Olivar falou muito bem. Ele falou de consciência, né? Eu não vou falar em cima da fala do Olivar, que eu acho que o que ele falou, eu assino embaixo. Consciência é tudo. Mas eu diria que o ciclista ele tem que ter uma atenção defensiva. Perfeito. Isso é muito importante. Por quê? Porque você está inserido num lugar que tem veículo de todo jeito. Tem motocicleta, tem carro, tem caminhão, tem tudo. Tem motoristas e motoristas. Tem motorista que te respeita, motorista que não te respeita. E a bicicleta, por ser um veículo bem estreitinho, às vezes nem é culpa do motorista. Mas às vezes o ponto morto do carro esconde um ciclista. Exato. Então, se você não tiver uma atenção defensiva, Você não conheceu o que é ponto morto, né? Ponto cego do ponto carro? cego, se não conhecer. Então, às vezes você olha, o ponto cego está exatamente em cima do ciclista. A coluna do carro é do Exato. tamanho certinho Coluna, do ciclista. retrovisor, a coluna Ciclista. do meio. Ele esconde o ciclista. E se o ciclista tiver uma atenção que não tiver uma atenção defensiva, ele fala assim, o motorista me vendo, tal, não pode acontecer um acidente. Então você tem que pedalar como se você fosse invisível. Que ninguém está te vendo. É importante. Ninguém está te vendo. E de fato, nós somos no trânsito, nós somos relativamente invisíveis, né? Exatamente. Então isso é muito importante. A atenção defensiva é muito importante. Não chegue. Quantas e quantas vezes eu já estou descendo a avenida e o sinal está aberto e eu falo assim, eu vou atravessar o sinal, às vezes numa rua bem pacata, né? Bem sem movimento, vou atravessar. Aí minha consciência fala, não atravessa. Não vai. Não vai. Pode ter um outro Sim. veículo vindo e furando o sinal. E isso já aconteceu, deu não ir e a pessoa furar o sinal. E nós vamos chegar nesse ponto aí, Aloysio, Então, porque acho que você foi preciso demais. A atenção defensiva ela é tudo. É tudo. E esse é um comportamento decisivo. Isso coordena, como diz o pessoal da Edna, o desfecho. Né, doutora? E você, Edna, o que você interpreta como sendo comportamentos decisivos que mudam o destino de um possível acidente? O que você enxerga nisso? E pode ser do ponto de vista médico, pode ser como ciclista, pode soltar. Então, além do que já foi falado, que é super importante, é muito importante ter a noção do conjunto. Então, por exemplo, normalmente a gente pedala em grupo, e aí é muito importante você ter noção do que está à sua frente, então sinalizar se tem um buraco, você avisar para quem está lá atrás, que não está vendo. Ele está vendo você, ele não vê a estrada, Opa. né? Ter noção de quem está ao lado. Comunicação dentro do grupo. Dentro, e existem vários Sinais. tanto sinais quanto, né, você pode gritar, enfim. Isso tem que ser sinalizado. Você tem que ter noção de quem está ao lado e principalmente de quem está atrás. Então, quer dizer, é muito comum, principalmente no mountain bike, você ficar lá, né, caçando borboleta e olhando para o céu. E aí você começa a desviar na estrada e você vai comprometer quem está vindo ali atrás, né? E muitas vezes causa acidente e é muito comum a gente ver isso. E uma outra coisa que é contra o que você faz. Eu sou mergulhadora também. Existe uma lei do mergulho que é inviolável. Você nunca, em hipótese nenhuma, pode mergulhar sozinho. Você sempre tem que ter um dupla. Exatamente. Uhum. Isso mesmo. Pro road bike, eu às vezes pedalo, né, na estrada também, eu tenho uma speed. Pro road bike não é importante, mas não é tão importante você estar sozinho. Quer dizer, dá para pedalar como você faz sozinho, porque é uma estrada que o tempo inteiro tem fluxo. No mountain bike não é assim. Muitas vezes você vai pedalar por lugares muito ermos, né?
que você pode ser abordado, né, atingido por uma vaca, por uma cobra, você pode passar mal e ninguém vai ver Você por pode cair, porque horas. o tombo no mountain bike é muito mais frequente do É. que na speed. Então, assim, é muito importante. Eu nunca pedalo sozinho. Mas eu não Se eu discordo, pedalo não. sozinho, eu vou num lugar que o tempo inteiro tem fluxo de carro, mesmo sendo uma estrada de terra. Então, isso é importante, porque a qualquer momento você pode precisar de alguém. Discordo não, discordo não. Você está certa. A decisão que eu tomo de pedalar sozinho é consciente. Eu uso GPS, então eu mando meu GPS. Então eu tomo algumas precauções, mas eu tenho certeza de que eu vou correr uma série nova de riscos ao assim agir. Perfeito. E aí, essa sua chamada de atenção, que eu acho que é muito justa, me despertou para um outro tema que eu queria falar com vocês. Para gente que trabalha com riscos, o risco ele é uma variável que muda no tempo, né? Novas tecnologias não apenas atuam como medidas de controle, como a suspensão nova, como um selim mais ergonômico, mas também podem aparecer como novas ameaças, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, mas eu queria ouvir de vocês outros exemplos que vocês veem como novas ameaças. Eu vou citar aqui, queria que vocês me ajudassem a discorrer sobre o assunto. Uma delas é o celular, né, que em grande medida é um controle importante. Eu uso o GPS para poder, né, eu mando o pessoal, falo, estou aqui, eu ponho lá 8 horas, né, renovo, e aí, fora certas áreas de sombra, como a gente chama em telecomunicações, a gente tem uma boa cobertura, né? Mas a gente está observando um número de motoristas carregando 1.500 quilos a 60 quilômetros por hora, e de novo lá vem o Miguel com a lente do negócio, com os olhos desviados do trânsito. Sim. Então, esse é um perigo que há 20 anos não existia. Não existia gente com o telefone na frente. Vocês já viram como é que o pessoal de aplicativos, eu não vou falar o nome da empresa, que vai me dar um processo aqui. Não temos nem advogado. Não dá. Não dá. A empresa tem, a Farol Engenharia tem, aí ela que está aqui não tem, né? O estúdio não tem. Então, imaginem o volume de motoristas hoje a 60 quilômetros por hora, com os olhos que a gente chama na segurança, pode falar para a sua irmã, que ela vai te confirmar isso, que é olhos não voltados para a tarefa. Imagina o risco que isso aí representa, né? Sim. Eu vou lançar um outro aqui agora com vocês. Que barulho que um carro elétrico faz? Zero. Zero. Você não ouve o carro chegar. E aí, gente, como é que a gente faz para resolver isso? O índice de acidentes, se você olhar, se você pegar hoje as estatísticas de 10 anos para cá, o índice de acidente envolvendo veículos dentro da cidade, ele triplicou. 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 O seguro ficou mais caro, tudo ficou mais caro. O risco aumentou O risco e a aumentou. gente começou a precificar Devido a contingência. aos olhos fora da tarefa. Luiz, só Sem muda resultado. o CNPJ. Só muda o CNPJ. Aumentou muito. Outro ponto que eu queria ouvir de vocês. Há cada vez menos motoristas sendo formados. O pessoal faz toda uma cena, né? Que de fato um ponto importante para explicar o que é indicadores proativos e reativos de segurança. O pessoal de segurança gosta de falar o nome em inglês do negócio, que é leading indicator, que são os antecipadores, e os lagging indicators, que são os reativos, né? Então, para você ter uma ideia, por exemplo, num sinal de trânsito, o sinal amarelo, ele é um proativo do vermelho. Então, esse é o sinal, é uma analogia que a gente faz explicar de maneira mais simples. A indústria de veículos está preocupada, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, né, e tal, eles estão preocupados porque eles têm um indicador que é o número de CNHs emitidas por ano. Já chega no nosso ponto aqui. Eles estão percebendo que a cada ano menos jovens têm interesse por dirigir. Se tem interesse por dirigir,
mais baixo, a chance de eles serem clientes de veículos, por mais que eu seja um defensor do transporte coletivo, eu não estou avaliando aqui a variável sociológica do transporte, né? Acho que nem estou à altura. Mas veja, eles estão olhando o número de CNHs emitidas e estão percebendo uma geração que está andando de Uber. Desculpem falar o nome da empresa, não tem nada contra, eu sou cliente também, tá? Pelo nome do processo. Tem que ser assim, o cancelamento é uma variável constante, é incrível. Eu não sei como é que não me chamaram a atenção ainda. Falei um monte de coisa aqui nos outros podcasts que, enfim, não fui muito correto politicamente. Mas, então, vamos lá. Onde eu quero chegar com isso? Para mim, eu falei, pessoal, o terceiro ponto é um ciclista que pense como cabeça de motorista. A questão é, a gente tem cada vez menos ciclistas que pensam porque não são motoristas. Nós estamos tirando a habilidade a formação de motoristas, portanto, conhecer o carro, o limite do carro, o ponto cego que você citou, que é genial. Se você não sabe o ponto cego do seu carro, você está completamente exposto a um atropelamento desse nível. Você tomar um susto de ver um ciclista surgir do nada? De todo mundo aqui no carro. Então, a sua consciência como ciclista mudou nesse momento, porque você fala assim, peraí, será que eu estou sendo visto? É aquela história, Olivar, de você procurar o olhar do motorista no retrovisor. Sim. Né? De você procurar a cabecinha dele, se o carro está parado e o retrovisor não está recolhido, se esse for um carro que recolhe retrovisor, né? Você procura a cabecinha dele, né? Prevendo o comportamento humano. Né? Então, assim, são ameaças que eu vejo serem formadas no horizonte de menos ciclistas, cada vez menos ciclistas com visão de motoristas. E que por si só se expõem a comportamentos que, se eles tivessem Ficam mais a vulneráveis, consciência né? que o Olivar tão Com bem certeza. citou aqui. Mais vulneráveis. Gente, e vou dizer para vocês, agora vem o elo da segurança industrial e agrícola, que é nosso ganha-pão. Nosso ganha-pão de queijo, se for o caso. E bom, hein? E bom. Esse é do bom. Hoje foi de provolone e de goiabada, pessoal. Hoje foi bom. Né, Charlinhos? Charlinhos está ali. Foi isso? Como é que foi? De rocambole? Nós vamos perder o patrocinador. Logo na. Então, essa preocupação que eu tenho é de nós temos uma geração que está entrando nos RHs das empresas sem conhecimentos que eu considero elementares. Ontem, aqui nessa mesma mesa, nós estamos discutindo isso com um vice-presidente de uma empresa, que é inclusive a nossa cliente, uma multinacional alemã, dizendo que nós estamos num choque de mão de obra mundial. Mundial. É isso que você vê, Debar? Sim, sim. É verdade, não é? Eu estudo isso todos os dias, né? Eu estou estudando essa questão do comportamento, da transformação, eu sou apaixonado com isso. E o reflexo de tudo isso, claro que, como atribuir essa transformação à questão da segurança? Não é difícil a gente entender isso. A partir do momento que o comportamento das gerações eles vão mudando, isso na medicina não é diferente. Tudo tem os efeitos, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. A geração de liderança de empresas vai mudar, a questão das preferências. Isso que você falou da CNH, não é só isso, não. Tem vários viés que está acontecendo que vai mudar por completo o resultado. Hoje eu estava conversando isso com um dos meus mentorados sobre a questão da tecnologia. Pessoa que já 50 anos, como é que ela lida? Então, você tem que parar a todo momento e começar a entender o que está por trás de cada movimento que nós estamos inseridos. Quando a gente fala de segurança de um esporte como o ciclismo, e você chega até o nível de uma CNH, qual a implicação disso? Ora, a gente precisa parar um pouquinho e entender que isso aí é fato real, que vai acontecer. Então, cabe a cada um de nós, a gente ser um multiplicador e utilizar um canal como esse aqui, um programa como esse, para falar daquilo que nós estamos falando, da essência. Por que nós não estamos falando de teoria? Nós estamos falando de prática. Estamos falando de alguém que 15 anos, eu tenho 15, você tem 40 anos, você está no ciclismo, você deve ter o quê? Quantos anos, Ed? 10. 10. Então, olha só, 10 anos é um tempo suficiente para você saber o que acontece. E aí você começa a enxergar
esse mercado do ciclismo, que da pós-pandemia, quanto ele cresceu, quantas pessoas ingressaram nesse esporte, e aí você vê uma transformação na questão do motorista, porque também você não precisa de muitos motoristas, você precisa de um só, e responsável para mudar por Ou não completo, consciente, né? ou inconsciente, para mudar a vida de uma família. Uma família. Só que assim eu vejo, nós não podemos atribuir a isso como a essência do grande ponto de segurança. Porque isso está acontecendo em todos os níveis. Isso vai continuar e vai mudar. E não me deixa surpresa enxergar que em 2030, 2035, nós vamos ter, talvez, boa parte da frota de uma cidade ser Uber. E daqui Sabe? a Então isso vai pouco, acontecer. carro autônomo, Autônomo. né? Se a gente for por esse campo da tecnologia, daqui a pouco a gente vai ver tantas coisas. Mas tudo isso precisa ser compreendido pelo praticante do ciclismo, do esporte. Porque você anda urbano, eu saio da minha casa até eu chegar num determinado ponto, para a gente chamar do ponto de encontro, você tem que ir para a cidade. E às vezes nesse trajeto eu ando sozinho. E às vezes fora do horário, por exemplo. Eu costumo descer a Rondon Pacheco de ponta a ponta aos sábados, 5 para encontrar com o Luiz Humberto. Quantas vezes eu já desci essa Rondon aqui, que o que tem apenas são as boates fechando, o pessoal bêbado, drogado saindo. Então tá bom. Tá aí Viu só como o negócio tem se um conecta de outro toda forma? eu pego a estrada para Campo Florido, Certo. para onde eu vou, né? O que tem lá na frente? Um lugar que tem, eu não vou falar o nome, não, que vai dar processo, né? Que faz shows, negócio de partida como é que chama aquele negócio de partida lá dos carros lá de Prova de arranque, né? prova de arranque, esse Arrancadas negócio lá. aí. Nem sei o nome direito. Apesar de Prova gostar de de arrancada. carro, eu não sei de arrancada. Aquele lugar lá. Eu me proíbo de andar naquela estrada entre 4 da manhã, porque eu saio desse horário. Eu sou desse tipo, eu sou corujão. Domingo e sábado eu não vou para lá, porque eu sei que ali é o contrafluxo de quem volta desse lugar aí. Perfeito. Então, então vamos lá, eu vou chegar no ponto de que você tocou aqui, Olivar. A quantidade de jovens alcoolizados ao volante. Uma coisa. E aí, Edna, ouvindo música a 120 dBs. 120. Eu falei, se eu fosse fazer um outro curso, eu faria medicina, né? Se minha vida fosse outra, se minha vocação fosse outra, evidentemente, e eu ia ser otorrino. Não. Eu vou pegar esse pessoal todo lá na frente. Já. Tá todo mundo surdinho. E eu tenho dito, pessoal, para mim, meu maior medo é ficar surdo, é perder a audição. É o meu maior medo. Para mim é o sentido mais importante, o mais difícil de você complementar, né? Você não consegue, com um aparelho auditivo, restabelecer totalmente a audição. Ao passo que com os óculos você consegue restabelecer a visão de maneira muito satisfatória, né? E a gente fala muito sobre proteção auditiva, né, para evitar o movimento no seu consultório, tá? E a gente fala da tristeza que os surdos têm pela perda da audição. Eles são tristes, não são pessoas alegres, né? O quanto é importante contar doenças demência que estão ligadas à perda da audição, né? Muito alto. Então, o que é interessante a gente falar é que por exemplo, o som no carro a 120 dBs não existia há 20 anos. Vocês lembram desses negócios de 20 anos? Não tinha. Mas esse motorista iniciante, alcoolizado, com um nível de pressão sonora absurdo, desatento ao que veio, ao que passa na frente, está carregando um veículo de 1.500 quilos a 120 km por hora. Quer dizer, nós temos que ser capazes de transmitir às nossas gerações novas, né, de como é que você vai se comportar. Luiz, eu sei que você trouxe um monte de coisa bacana aqui. Eu vou te dizer que eu preciso de mais uma conversa com vocês três para ver o quanto a tecnologia de sinalização mudou a nosso favor, né? Antigamente a gente trocava pilha de lanterna ou de farol no meio da trilha da estrada. Eu levava pilha na camisa de ciclismo para poder trocar no meio do caminho. Você tem 12 horas de bateria com uma potência absurdamente alta, luminosa, né? E um consumo baixíssimo. Olha como é que a gente mudou a vida. Só que
E aí a gente tem um dilema, Edna, Aloysio e Olivar, que é assim, às vezes ser muito procedimental não reflete o que tem que ser feito. Por exemplo, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, para ciclismo, né, para bicicleta, ele define que aquela campainha é obrigatória. Para quem ouvir mais? Se todo mundo anda com o ar-condicionado com os vidros fechados, para quem vai ouvir a campainha do ciclista? Ou só se for outro ciclista, um motociclista, uma coisa assim. No entanto, ele não define a iluminação como obrigatória. Sim. Então, é importante a gente lembrar que é uma obrigação do ciclista ter uma avaliação própria de riscos. Eu volto para o ponto do Olivar. Que ele tenha consciência de interpretar. Falar assim, eu vou tocar a campainha. Bom, quantas bikes vocês conhecem que tem campainha? Eu não conheço nenhuma. Né? Mas a iluminação, aquilo que você trouxe aqui para gente, e eu prometo que eu vou mostrar da próxima vez, que já estou formalizando o convite para vocês todos virem aqui para mais uma sessão. Gente, isso é fundamental. A Edna começou essa conversa dizendo assim: tome conta da sua saúde, ô criatura. Né? Você comentou, falou assim, como é que você nunca foi ver, né? A gente que é homem, né? A gente tem um negocinho chamado próstata, né? Dá um trabalho desgraçado, né? É uma vesícula, a próstata? Não, não é uma vesícula. Um órgão. Ela é compacta, né? A vesícula, teoricamente, é oca. Não, aquele trenzinho lá, tamanho nasce do tamanho de uma mexinha. Lembrando. Uma noz e vira uma maçã depois, né? Aquilo é profundamente afetado pelo ciclismo. Né? O esporte traz consequências. O futebol traz, o tiro ao alvo atrás, né? Então você não vai ser imune. Eu acho que vocês trouxeram para a gente aqui, eu acho que uma visão muito madura do que a gente tem como obrigação, até como cidadãos, né, como ciclistas, de empurrar a próxima geração para frente. Às vezes, literalmente, né? Eu estava na sua loja sábado, fui lá comprar a bombinha para minha bike. Eu vou colocar na edição, viu, Pelé? Põe na edição as minhas fotos, porque o pessoal não vai acreditar que eu sou ciclista, não. Tem que mostrar que eu sou ciclista lá, porque como é que um cara desse tamanho pedala? E eu estava na loja do Aloysio, fui comprar um suporte para bombinha de encher pneu, que é uma das coisas que tem que levar, não tem outro jeito. Né? Por mais que você leve tubeless, ou aquela fita anti-corte, anti-furo, você vai ter que levar. E tinha um senhor, não sei, de 75 anos, paramentado, regulando alguma coisa lá, a bike estava no cavalete, ele estava acompanhando, uma coisa assim. Tinha eu comprando o suporte da bomba com a lípio, e tinha um pai comprando uma bicicleta para o filho, de uns 4 anos de idade, as rodinhas e tudo mais. Né? Então, eu li aquela cena, Luiz, né? E eu fiquei até meio tocado, assim, né? Eu vi 3 gerações, né? E se eu ficasse mais tempo naquele sábado, eu ia ver mais gente chegando, Com mais certeza. histórias sendo contadas, esposos e esposas, irmãos, colegas de trilha, como a gente é, né? Eu só não fui pedalar contigo porque eu não aguento andar no seu ritmo, não, cara. Você é fera demais. Mas o fato é, Os dois. olha como é que o ciclismo é uma escola em si. Né? Eu vi o pai empurrando aquela bicicleta, me lembrei dos anos dos meus filhos. E eu falei, pô, e que coisa fantástica isso, né? Quanta lição se tira do esporte. Te cortando, você imagina eu pedalando com meu filho e com meu neto. Não, isso é lindo, cara. Imagina que você sentiu isso aí vendo na loja, imagina eu na prática. Um dia vai Já chegar a fiz minha várias vez. vezes. Eu pedalava com Mais meu ou filho e menos. meu neto, os dois juntos. Dando couro também, né? Imagino que você deu couro aos meninos. Coitado dos meninos. Não, gente, vai no ritmo do neto. Pessoal, eu tenho algumas boas novas para dizer. Primeiro que esse Farol Talks foi incrivelmente útil para mim. A posição em que eu estou não é uma posição muito confortável, porque de vocês 3 eu sou o menos experiente em ciclismo e sou mais interessado para que todo mundo saiba as histórias de vocês, tentando contrabalancear, dividir as opiniões no tempo correto. Até hoje foi o nosso podcast mais longo. Nós nunca passamos de 1h30 de duração. E eu tenho total convicção de que tem bala na agulha para mais 1h30.
No entanto, a gente tem que encaminhar para o fim aqui, e eu quero dizer a vocês que eu estou formalizando aqui o convite para a segunda parte dessa conversa. Talvez nós tragamos aqui, Edna, uma outra visão sobre, não sei, sobre itens que nós não cobrimos aqui, né? Proteção. Nós não fomos muito adiante nisso, né, Perfeito. Olivar? Talvez o negócio que nós não exploramos muito aqui foi a simulação. Acho que é muito legal a simulação. A ideia do anjo do ciclismo a gente pode explorar bastante aqui. Vai um pouco na linha de cada um de vocês. Tecnologia, o que se usa hoje, né? E eu vou dizer para vocês, eu não poderia ter feito escolha melhor. Eu te agradeço, Luiz, você é o mentor desse dia de hoje aqui. Se não fosse por sua ajuda, Imagina. intermédio e intervenção, nós não estaríamos aqui. Eu não teria convencido a Edna, imagina, nem se lembra de mim mais. Né? O Olivar eu não conhecia, muito prazer em conhecer o Olivar. Prazer. E eu queria encerrar aqui agora propor o encerramento dessa conversa, que cada um desse os seus comentários finais e deixasse, se quiser, né, o seu arroba nas redes sociais, porque a gente vai gerar esse conteúdo por vários meios, por várias plataformas. E acho que é do interesse de todo mundo aqui, ou pode ser que seja, não tem que ser conhecido. Né? Cada um de nós aqui tem uma vida fora do ciclismo. Né? Então, Edna, eu começo novamente pelo começo, por você, por favor. Foi bom demais. Quem gosta, né? O ciclismo, como o Olivar falou, ele mudou minha vida. Eu passo uma boa parte do meu tempo pensando em ciclismo, planejando como é que vai ser o pedal do dia, o pedal do fim de semana. Então, o que a gente quer é que cada vez tenha mais gente, né, tendo esse benefício também, mas de uma forma segura e sem colocar em risco a sua própria saúde, principalmente a saúde de quem está por perto, né? Então, é muito bom ter esse tipo de conversa para conscientizar todo mundo e para dizer que é bom demais ter uma paixão por um esporte. O esporte sempre é bom, mas se você tem paixão por ele, é muito gostoso, é muito mais fácil, né, de você ter esse benefício dele. Então, mesmo que não seja o ciclismo, que todo mundo procure alguma coisa para fazer e que goste de verdade. Meu arroba é doutora Ejana Costa e eu estou à disposição para falar sobre ciclismo, para falar sobre medicina, e são minhas duas grandes paixões. Olha aí. Obrigado, Edna. Aloysio? Bom, para mim, primeiramente, queria te agradecer, né, por essa oportunidade, Eu que te agradeço. parabenizar pelo projeto da Talks Farol aí, e parabenizar o Olivar pelo trabalho que ele vem fazendo, que eu acho extremamente importante, capacitação de pessoas. A Edna, com a dedicação que ela tem, que tem um coração que não cabe dentro do peito dela. Tantas pessoas que ela Pelo que ajuda, pedala, eu acho que é verdade. tantas pessoas que ela ajuda, tanto no ciclismo, fora do ciclismo, né? Assim, obrigado por estar participando desse momento aqui. Quem quiser mais informações do ciclismo, procura a gente nas redes sociais, Instagram Ciclopeças Bike, e a gente está lá pronto para tirar qualquer dúvida. Eu creio que a gente falou mais ou menos aqui uns 5% do ciclismo, Ah, mais ou menos. sei lá, menos, É, cara. às vezes até menos. O Zero ciclismo, 0,5%. ele abrange muita coisa, muita coisa. E não só a questão de segurança, mas a questão de mudança de vida. Que a Edna falou agora mesmo que mergulha, mergulhador, eu também sou mergulhador. Então a gente ficava assim, quando a gente faz o curso de mergulho, a gente fala assim, não, qual praia que eu vou mergulhar? Não, onde que tem uma água clara? Ah, Fernando de Noronha. Ah, Abrolhos. Ah, a gente fica desse jeito. Quando você passa para o ciclismo, aí você começa a pensar assim, onde eu vou pedalar? Ah, eu vou para os Andes. Ah, eu vou para a Patagônia. Aí eu quero pedalar no gelo. Então, você começa a abrir sua mente de uma certa forma. Se a gente for falar sobre isso aqui, a mudança de vida é muito grande. É muito grande. E você acaba atingindo outras pessoas que estão ao seu redor. A sua motivação é tão grande que você atinge outras pessoas, você contagia outras pessoas. Então, assim, a gente vai falar num outro momento sobre isso. Tanto que o ciclismo é benéfico, tanto que ele é bom. Sabe? Hoje nós falamos de segurança, mas ele tem outras virtudes, outras E características. você aprende coisas que você não imaginaria que você fosse Nem aprender. imagina.
Nem imagino. né? Olivar, contigo. Uma mensagem final talvez não seja tão simples num momento como esse, porque a gente quer levar essa mensagem sempre. Mas eu quero deixar um recado aqui para aqueles que são amantes do esporte de maneira geral. Um recado que o ciclismo ele tem a capacidade de gerar transformação. Quer um exemplo disso? Você sai da sua casa 5 horas da manhã, e estou falando também que eu já passei por isso, às vezes com alguns problemas que a vida nos impõe, às vezes uma noite mal dormida, mas você é impulsionado pelos amigos, pelo propósito de estar pedalando, aí você passa o dia ou poeira, ou sol, Ou e poeira você, e sol. ou poeira e sol, Ou chuva, e e poeira, e chuva e lama. sol, e você chega na sua casa outro homem. Não tem definição melhor de transformação do que essa. E poucas coisas têm a capacidade de explicar algo que acontece sobrenatural que o ciclismo faz. E mais que isso, é um esporte que ele permite criança, jovem, adolescente e idoso. Eu tenho uma pessoa de 76 anos que pedala com a gente, que já passou por um câncer. Eu quero que você que está nos ouvindo agora, que você tenha essa consciência que nós estamos falando aqui apenas de um esporte, nós estamos falando aqui de uma opção de transformação de vidas. Isso é tão bom, isso mudou tanto as nossas vidas que nós falamos para você com o nosso coração. A gente fala para você muito mais do que um sentimento. A gente fala de algo que gera profundidade nas nossas próprias vidas. Então, é isso que o ciclismo tem a capacidade de gerar, essa transformação. E como bem disse o Aloysio, nós não abordamos aqui 2%. Não foi 5%, 2%. Porque nós temos muito para contar para vocês e muito para dizer para vocês que vale a pena você viver em algum momento o esporte e de preferência o ciclismo. Eu quero aqui deixar aqui um agradecimento especial ao Aloysio, que foi meu incentivador, como Meu também. alguém que me ajudou. Eu sou muito grato a Deus. E eu quero agradecer aqui a Deus por todo esse tempo que eu tive, tantas pessoas que eu criei laços de amizade, exemplo aqui. Quantos amigos e irmãos que a gente ganha por essa vida. E que eu vivi isso através desse esporte. E Deus tão bom comigo, com todos aqueles que a gente sai fortalecido todas as vezes. Então, é muito bom a gente parar e reconhecer isso, né? E a todos os nossos amigos que nos incentivam. E a você, viu, Miguel? Que bom que você teve essa iniciativa e utilizando esse canal aqui para valorizar esse esporte e essa modalidade. Eu aceito o convite, já estou aqui, só me falar a agenda que faço questão de estar aqui para incentivar. Muito obrigado. Obrigado a você, Olivar. É meu mais novo amigo. Os dois eu já conhecia de alguns bons anos. E eu acho que a gente cumpriu a missão a que nos propusemos naquela pré-pauta, de trazer comportamentos, de visões que salvarão vidas, né? Mudarão destinos. Perfeito. O lado complicado da segurança é que você não mede o sucesso com muita facilidade, você mede a tragédia, você mede, né? Então, às vezes um acidente evitado não aparece em nenhuma estatística, né? A gente tem como medir isso na indústria, mas na vida real ninguém lembra das coisas que você evitou, ou que você nem soube que você passou, porque 3 decisões atrás você fez a coisa certa, né? Então, talvez o caminho da segurança não seja tão óbvio como é um exemplo que um acidente te traz, uma lembrança negativa, um colega no chão, né, uma vida perdida, enfim, Deus me livre dessa possibilidade. Mas você que me acompanha aqui nos Farol Talks da vida e que nos acompanha desde antes no Farolcast, pode não ter percebido, mas nós falamos sobre controle médico e saúde ocupacional
A gente falou sobre formação da consciência, do uso da simulação para criar o estímulo motor, né, a reação necessária sem oferecer o risco correspondente. Nós falamos sobre tecnologia, falamos sobre novas ameaças. Aqui em Minas tem um verbo que é triscar. Então nós triscamos gerenciamento de mudança com as peças que não são, por exemplo, de boa procedência ou não são adequadas. E tudo isso faz parte da nossa rotina como técnicos e engenheiros que lidam com risco, quer seja industrial, quer seja ocupacional, operacional, quer que seja agrícola. Então, espero de verdade ter cumprido a missão a que eu me propus quando eu convidei a Aloysio, e aí ele trouxe a Edna e o Olivar, de encontrar o rio, como diz o chinês, o rio do meio, né? Entre a nossa área e o ciclismo. Eu sou fascinado por ciclismo e infelizmente eu não tenho a prática que eles têm. Nunca é tarde. Eu não perdi essa esperança. Minha bike está prontinha para sair. Está até no cavalete. Tá prontinha para sair. Lubrificada, certinha. E o convite, então, já que o Olivar aceitou, os dois não vão querer se contrapor. A você, obrigado, produção. Depois do ponto de Charlinhos, vista, né? muito obrigado. Obrigado, Pelé, Eu percebi. na mesa. Aos nossos patrocinadores, nossos primeiros patrocinadores, a Encanto de Minas, que, na minha opinião, eu tenho a sorte de conhecer a empresa, inclusive lá a instalação, mas não é apenas por isso, é porque eu conheço o modo como eles trabalham, de fato. Para mim é o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. E olha que eu já comi pão de queijo, hein? E olha que eu já comi pão de Isso é queijo. bom mesmo. É o único salgado que eu como. Não tem outro porque eu não posso com glúten. Então, é isso. A todos vocês que nos seguiram até aqui, muito obrigado. De novo, fiquem com Deus e até o próximo Farol Talks. Valeu. Tchau, Muito gente. obrigado. Até mais. Farol Talks.